falar outras tantas. E é uma passagem que se encontra no livro de Êxodo. É a passagem do povo de Israel sendo liberto do cativeiro. Amém? Vocês se lembram disso? Não? Eu queria ler a partir do versículo 14, o Vlad vai colocar para nós aí. Capítulo 14, versículo 1. Nós vamos começar aqui a partir do momento em que o povo de Israel de fato já tinha sido avisado por Moisés a respeito desta libertação. Não é? Esse povo, ele esteve preso, escravizado, por 430 anos até esse momento que nós vamos começar aqui. Eu não sei para você quanto representa os 430 anos, mas imagine na sua vida, gerações trabalhando por pão e casa. Eles trabalhavam por comida, por alimento e teto. Literalmente 430 anos dessa forma. Gerações e gerações e gerações desse jeito. Escravizadas. Pessoas que faziam aquilo que era a vontade do faraó, aquilo que era a vontade do Egito, construíam para outros. E que não tinham nenhum proveito de nada. O que eles faziam era viver e trabalhar para comer e ter onde morar. E Deus vem e usa aqui a Moisés para dizer ao povo que havia terminado esse tempo. Era um tempo novo, um tempo de liberdade. Eles iam sair de debaixo desta prisão do Egito e iam ter a sua própria terra, iam caminhar segundo a vontade do seu Deus, e iam ser livres para usufruir, para gozar as coisas que Deus tinha separado para o seu povo. E a gente sabe que, claro, o faraó não queria perder essa bocada de jeito nenhum, e ele tentou esticar ao máximo essa situação. Ele não queria de modo algum perder essa mão de obra escrava. Aliás, hoje em dia, isso é um tema bastante atual, né? Existem governos aqui que não querem perder o poder porque tem mão de obra escrava aqui entre nós, viu? É bom que vocês fiquem bem alertas. Eu não quero fazer aqui campanha política, aliás, eu sou apolítico. Não gosto de política, não dou a mínima para isso, mas é fato que as pessoas devem ter consciência do papel que elas exercem. E se nós, cristãos, não tomarmos uma posição, nós vamos estar diante de uma sociedade escravizada por esta mão de obra barata. Eu acho que ninguém pode se alegrar de trabalhar para ter um teto e ter comida. Ninguém, aliás, que seja digno, pode se alegrar de ser dependente de bolsa isso, bolsa aquilo, ou bolsa o que quer que seja. Porque nós fomos feitos por Deus, capacitados por Deus, para alcançar coisas mais excelentes do que simplesmente depender das benesses de homens. E homens que fazem coisas para o seu próprio benefício, para o seu próprio contentamento, para o seu controle. E esse povo vivia essa circunstância. Era um povo já acovardado. 430 anos muda muito a maneira de pensar. Essas pessoas já estavam aculturadas a servirem, e para elas era normal acordar e servir alguém por nada, sem nenhuma razão, senão comer e morar. Vocês sabem que houveram as 10 pragas, né? Houveram as situações em que Deus confrontou a Faraó, que de alguma forma tentava manter cativo esse povo. E aqui o povo já liberado, seguiu o caminho para a terra prometida. E no capítulo 14, versículo 1, começa dizendo assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pi-Hahirote. Ou seja, o povo já havia saído da prisão do Egito, mas ainda estava em território egípcio. Eles estavam andando pelo deserto e eles estavam ali tensos a respeito de onde eles iriam, o que iria acontecer com eles. E preste bem atenção nisso,
porque é disso que nós vamos tratar hoje. Então, de frente a Pi-Hahirote e entre Migdol, e o mar diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. E sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó, que havia libertado o povo, e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguissem os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitadamente, e perseguiram-nos os egípcios. Todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, de fronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios viam atrás deles, e temeram muito. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito? Acho tão interessante essa colocação deles. Será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios. Pois melhor nos fora servir aos egípcios, do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais e aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que vos vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E aí disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Até aqui. Como eu já disse, o povo esteve 430 anos preso. E eles estavam acostumados já, aculturados com isso. Eles já estavam achando isso normal, tranquilo. De repente vem Moisés e tira eles dessa situação, na proposição de levá-los para um lugar que eles não conheciam, algo que eles não tinham visto, não tinham experimentado, e que supostamente era melhor. Algo que era além daquilo que eles viviam, mas algo que eles não tinham visto. E quando Moisés tirou o povo, a história em Êxodo conta aqui, a respeito de que Deus guardava durante o dia e a noite. Vocês se lembram disso? Durante a noite o fogo, iluminando o caminho, e durante o dia a nuvem os cobria. Deus cuidou pessoalmente do seu povo, para que esse povo entendesse que a liberdade verdadeira viria dele, o Senhor. Mas como eu já disse para vocês, um povo que está acostumado a servir, ele acaba se sentindo confortável nisso. Ele acaba achando que isso é algo normal, que isso é algo bom. Eu vivo bem assim, está tudo bem, e assim eu vou levando a minha vida. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Quantas vezes eu e você, que estamos aqui, debatendo e aprendendo sobre liberdade da parte de Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantas vezes para nós a verdade foi desconfortável? Quantas vezes nós quisemos permanecer no conforto das prisões que foram criadas em torno da nossa vida? Porque Faraó aqui representa o inimigo.
Mas nós, eu e você, cristãos aqui nessa noite, nós temos um inimigo presente nas nossas vidas todos os dias. E tudo o que ele quer é roubar, matar e destruir. E ele faz isso, fazendo você acreditar que é mais confortável você permanecer nas suas mesmices, nas suas pequenas conquistas, na sua falta de coragem de se lançar no novo, no desafiador de Deus. Ele faz você acreditar que as coisas terrenas, palpáveis, são melhores do que as coisas eternas, celestiais. Se existe uma escravidão grande que nós vivemos, é exatamente essa. Nós temos um tempo de vida aqui bastante curto. E a gente se apega às coisas muito facilmente. Passando por uma experiência recente, nós estamos mudando a empresa de lugar. E agora, como somos eu e a Mari, nós realmente diminuímos os nossos afazeres para que seja uma coisa do nosso tamanho, para que dê para a gente tocar. Nossos filhos já seguem o seu próprio caminho, têm o seu próprio emprego, tem uma direção de Deus para cada um deles e ficamos eu e ela. E tirando as coisas de um lugar maior para um lugar menor, é impressionante como você vê que você estava escravizado, a começar pelo local onde você ocupava, que era maior, mais custoso, para guardar coisas que não tinham nenhuma utilidade, que muitas vezes sequer a gente lembrava da existência delas. Existem equipamentos que nós colocamos à venda, que faz tempo que nunca foram usados. E nós estivemos presos em manter esses equipamentos funcionando, guardados. Vocês já viram um passarinho de gaiola? Quem já viu um passarinho numa gaiola aqui? Passarinho não nasceu para viver em gaiola. Mas eu já criei passarinho em gaiola. Já tive essa mania. Criava canários de cor. Os canários de cor não nascem na natureza. Eles são cruzamentos humanos mesmo e nasceram em gaiola. E você pode deixar a porta da gaiola aberta, que ele não sai lá de dentro. E você sabe por que ele não sai lá de dentro? Ele está bem tratado. Ele tem a alpiste da melhor qualidade, a misturinha para o canto, cataxantina, que é um colorante natural para os que têm fator vermelho, para ficar vermelhinho, né? Cataxantina é algo que tem vários alimentos naturais para você ficar mais vermelhinho. A cenoura, por exemplo, tem, né? Por isso que tem óleos desses de bronzear que tem cenoura, que tem cataxantina. O ovo que nós comemos, creia você ou não, no alimento das galinhas tem cataxantina. A coloração do ovo não é aquela natural que você come, não. Esquece. Existe uma indústria holandesa, que é uma multinacional, que domina esse mercado e vende colorantes para se colocar nessa ração, para o ovo ter, a gema ter aquela corzinha bacana. Não é aquela cor que você vê, não. O cara tem tudo isso ali, na mão dele. Beleza, tranquilo, cobertura, casinha para ele. Eu como grátis e durmo grátis. Por que eu preciso mais do que isso? E ele fica lá. Você pode abrir a gaiola, ele vai dar uma vadinha e volta. Ele não quer saber disso. E as gerações que nascem depois têm essa mesma predisposição. Eles não nascem com o desejo de conhecer novos horizontes, não. Eles vão ficar por ali mesmo. Isso já está neles. E em nós, eu creio que a amarra mais pesada, a âncora mais pesada que nós cristãos carregamos, é justamente essa raiz que este povo, o povo de Deus, apresenta diante da liberdade. Quantas e quantas vezes nós estamos ouvindo aqui a respeito de desafios que Deus está fazendo na vida de cada um de nós.
Quantas vezes Deus está querendo te tirar do lugar onde você está para te levar a um lugar muito maior, muito melhor, muito mais excelente. Onde a sua liberdade em Cristo pode ser verdadeiramente exercida. E nós ainda permanecemos o quê? Confortavelmente presos lá no Egito. No Egito tem comida, no Egito tem teto, eu não preciso me arriscar por aí. Tem gente que não muda de trabalho. O sujeito está ali na mesma empresa durante anos. E eu não estou dizendo que fidelidade é errado, não. Por favor. Mas o cara está preso ali não é pela fidelidade, não. Ele está preso pelo conforto de viver uma realidade onde as coisas que ele necessita já estão ali mesmo. O chefe, eu já conheço todas as rabugentices dele. A comida é aquele unido venceremos, o arroz que eu já conheço. O feijão é um montinho misterioso. Tudo já está do jeitinho que eu conheço. Ah, aqui está ótimo. Vou no outro lugar para quê? Nós temos em nós medo do novo. Mas medo, nós estávamos discutindo isso inclusive com os jovens, não foi? O Júnior ministrou isso. Medo não é de Deus. Deus, o nosso Deus? Não. Ele é o Deus da intrepidez, da coragem, da vitória. Não há medo no Senhor. Portanto, se nós somos do Senhor, não deveria haver em nós nenhum receio, nenhum medo a respeito de absolutamente nada. Porque ele diz que nele nós estaremos no caminho, fortalecidos na verdade e livres em vida para sempre. Amém, amém, né? Amém, amém. Mas é isso mesmo que a gente está fazendo? É isso mesmo que a gente faz? Eu dei aqui alguns exemplos, mas são tantos exemplos, são inúmeros exemplos que a gente pode levantar aqui. Eu falei para vocês, eu vou até repetir aqui. Existe um ministro muito famoso do Evangelho, que durante 7 anos ele teve no seu ministério esse tipo de prisão. É certo que ele era escarnecido, ele mesmo se sentia derrotado, mas ele não se mexia, porque ele estava confortável naquilo. Ele tinha 9 ovelhas, e uma delas era a sogra. 7 anos com 9 ovelhas, e uma delas era a sogra. E a sogra dormia o culto inteiro. O que pode vir de bom do meu genro, não é? E um dia apareceu o 10º, mas o 10º era um namorado que estava paquerando a sogra, que era viúva. E apesar de derrotado, de muitas situações de discussão que ele vivia na casa com a esposa, do desconforto de não poder viver uma vida próspera, de ter um ministério próspero, de ter aquilo que Deus gostaria de conceder, e aliás já havia concedido a eles, em promessa, ele vivia nessa realidade, vivia nessa realidade, vivia nessa realidade. Por quê? Porque na verdade era confortável. Ele não tinha que se arriscar. Todo o escarnecimento possível ele já tinha ouvido, todo tipo de gozação, de piada, ele já conhecia de cor. Olhava para a cara de todo mundo, ele já sabia o problema de cada um, quem dormia, quem não dormia, o que estava paquerando, o que não estava. Estava tranquilo, está ótimo. Eu já cheguei a dizer para minha esposa um dia, falei, olha, meu futuro ministerial, falei isso para o Ares também, é claro, né? O meu futuro ministerial ideal qual seria? Uma igreja com 30 pessoas na praia. Nem 31, nem 29, 30 na praia. É confortável, não é? É uma maravilha, uma beleza. Mas será que é isso que Deus quer de você? Será que é o que Ele quer de mim? Será que o investimento que Ele tem feito em nós é para isso? É para ficar no Egito? Confortável, com churrasquinho e choupaninha? E esse ministro de Deus, um dia recebeu do Senhor uma admoestação e sonho.
Sai do teu Egito, meu querido. Marcha. E a ordem que Deus deu para ele foi, ele tinha uma igreja para 250 pessoas, 250 lugares e tinham 10. 7 anos. Tinha banco com poeira de anos e anos. E Deus disse para ele, coloca um cartaz fora da igreja escrito assim, grande culto de curas e milagres. Seria um desafio para nós fazer isso aqui numa igreja que não tem 10 pessoas, tem muito mais do que isso. Agora imagina para ele, sozinho, aceitar esse desafio. Ele relutou, mas Deus lutou com ele. E Deus deu a ele uma ordem. Marche. Em outras palavras, o que Deus disse para ele, e o que Ele está dizendo para nós nessa noite, é, o papel de vocês é marchar. O meu é abrir o mar. Estamos conversados? O meu é marchar. O de vocês é marchar. O meu é abrir o mar. E ele botou lá o troço, mas ele não estava confiante. Nem um pouco. Tanto é verdade que ele pregou a placa antes do culto. E ele se mandou para uma praça, a igreja de frente para uma praça, ele se mandou para a praça do outro lado. E ficou atrás de uma árvore espiando escondido o que ia acontecer. Porque ele já estava achando que os 10 iam virar 6 ou 3 ou 4, horrorizados pela placa, pelo cartaz. Mas Deus que deu a ordem, o que dava o fogo à frente e a nuvem para cobrir o povo, é o mesmo Deus que colocou a nuvem também entre o povo e Faraó, para que Faraó não pudesse chegar até o povo. Não foi assim que aconteceu no texto? Chegou uma hora que Faraó olhou o povo, viu lá e falou, agora eu vou pegar os caras. Mas veio a nuvem que protegia o povo, que estava acima, e se interpõe, como hoje, que o aeroporto deve estar fechado aí. Nublou. Fechou o aeroporto. E Deus vem e olha para esse homem e diz assim, marcha. Ele lá na praça atrás da árvore, olhou e começou a juntar gente. E ele começou a ficar apavorado. E juntou gente, começou a entrar. Ele subiu na árvore. Apavorado. Tudo o que ele podia pensar era onde ele ia e para onde ele podia fugir. Mas tinha uma nuvem que Deus colocou para onde ele não podia fugir. E começou a fazer fila e a fila deu a volta no quarteirão. Ele entrou em pânico. Desceu da árvore, entrou na igreja. Ele disse que atrás do palco tinha lá uma cortina, ele estava por lá de trás. E ele suava molhado. O que é que eu vou fazer? O que é que vai acontecer? Curas e milagres do quê? De quem e da onde? Mas deu o horário, ele teve que entrar e ele entrou. E começou a ministrar a palavra que ele mesmo tinha separado para ministrar. Tinha estudado algo para ministrar para o povo. Aqueles 10 que ele ministrava todo domingo. E ele começou na mesma toadinha. Tuque, 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 ali bonitinho, né? Achando que estava abafando. Engasgado, fazendo aquilo engasgado. Parecia que o negócio não desencruava. Deu 10 minutos que ele estava tentando alguma coisa. Levanta lá do fundo uma mulher vesga. Sabe o que é vesgo? Assim, ó. Vesga, 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 vesga. E ela levantou já gritando. Eu não vim aqui para escutar conversa nem história nenhuma. Eu vim aqui para ser curada. O sujeito estava confortável, ele tinha 10. Um namorava a outra que dormia. Olha que beleza. E agora essa mulher quer ser curada. Por quem? Aonde? Como? E a mulher vem andando em direção a ele, pelo meio do corredor. O corredor tinha um corredor do meio assim, ela vinha marchando em direção a ele e falou, é hoje. E ele suava desesperado, a perna tremendo, gaguejando. E o negócio não ia, ele não sabia nem o que a mulher tinha. Ele achava que era vesguice. É vesga, quem sabe?
O suor era tanto que ele puxou o lenço do bolso e foi enxugar a testa. E quando ele fez isso, ele escutou um barulho de um crânio batendo no chão. Já escutaram uma cabeça batendo no chão? Assim, sem um saco desabando? Boft! Alguém que cai e parece que não tem as mãos para segurar? Alguém já ouviu? É um barulho que você nunca mais esquece. É um coco. Dá medo. É um som ruim. Pum! Ele falou, morreu. A mulher morreu, a mulher morreu, a mulher morreu. E ele entrou em pânico, em desespero, tentou retomar a ministração. E o negócio não acontecia, ele suava molhado em profusão. E ele passou o lenço de novo e as duas primeiras fileiras da igreja, bum, para o chão também. Ele não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Nada. Ele não sabia para onde estava indo, mas ele sabia que tinha alguém agindo. E não era ele. E enquanto ele tentava traçar uma nova rota de fuga, a mulher levanta e diz assim, eu fui curada! Levantou sozinha, não foi nenhum diácono, não tinha diácono para levantar a mulher. Nem para botar lencinho assim em cima dela, não tinha. E ela levantou, eu fui curada! Porque eu tinha um tumor e minha cabeça doía, aí eu queria gritar todo dia, era uma dor insuportável, eu não tenho mais nada. E ele nem sabia. E a mulher não estava mais vesga também, o que testificava, né? Eu conto a história para vocês, porque é algo que acontece também no seu ministério e também na sua vida. O Senhor está desafiando você para um caminho de liberdade, onde você possa exercer os dons que Ele te concedeu com liberdade, não preocupado com o resultado, porque o resultado é dele. Você marcha e Ele abre o mar. Você marcha e Ele cura. Você marcha e Ele liberta. Você marcha e alguém entrega a sua vida a Jesus. O seu negócio é marchar e o dele é realizar. Porque dele provém todas as coisas. E aqueles que são livres podem fazer isso livremente, sem preocupação. Os livres não têm reputação. Se der errado, eu sou um mané mesmo, não vai fazer nenhuma diferença. Que diferença faz? Agora, se der certo, é sinal que você marchou. E o Senhor é glorificado quando você exerce a liberdade nele. Que como botou o pastor Ares aqui hoje de manhã, você pode encontrar uma placa. Ele colocou, gostei da placa. A gente devia estar para colocar aqui de novo. Tem uma placa de rua aí, acho que na 23 de maio, né? Dá para colocar aí, pastor, a placa? Por favor, vai. Ele colocou, eu gostei. Eu falei, ele encaixa como uma luva no que eu vou dizer. A gente não costuma compartilhar sempre o que vai falar um com o outro, não, mas hoje deu de falar isso e encaixou a nossa ministração. Não foi, pastor? A placa, vocês vão gostar da placa. Porque tem gente pegando a liberdade, sabe aonde? Lá no conforto do Egito. Quando a liberdade vai levar para um outro lugar. Olha lá, essa placa é muito boa. Por que ela sumiu? Está vendo? Ela é tão boa que ela sumiu. Apple TV, né? A placa vocês viram lá? Está liberdade para a esquerda. Olha lá. Logo em cima, liberdade em primeiro lugar, para a esquerda. E o paraíso para a direita. Cá entre nós, segundo os nossos próprios irmãos libertos do Egito, não deveria ser para o mesmo lugar? Mas o povo queria o quê? A própria liberdade. Lá naquele confortozinho ruim de trabalhar de noite por comida.
Sabe a tal da nuvem que ficou entre Faraó e o povo? Não era só para impedir para que o Faraó alcançasse o povo e aniquilasse com todo mundo ou prendesse a todo mundo de novo, não. É para o povo também não saber para onde ir, porque por eles fugiam e voltavam todos eles. Placa liberdade. A nossa placa liberdade vai estar ali, ó, para o mesmo lado. Liberdade é paraíso. O Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer alguém mais livre do que aquele que vive nessa realidade? Se é assim, por que a gente fica ainda querendo pegar a placa liberdade para o lado ao contrário? É o bendito do nosso conforto. O confortozinho escravizador. Era confortável ficar cada um aqui sentado numa cadeira, né? Espalhado pelo meio da igreja. Alguém ministrava aqui e ficava por isso mesmo. Agora o conforto de muitos foi chacoalhado. Porque você está numa mesa, há um facilitador, há outros irmãos ao seu redor, e eles querem participar a respeito disso. Eles querem compartilhar o efeito que a ministração causa na vida deles. O que o Espírito Santo de Deus está fazendo aqui. Ele quer tirar você do conforto e fazer você orar por ele, e ele ser curado, ser liberto. Ele quer ver você marchando. E tem muita gente que gosta de ficar, sabe como? Parado quietinho. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Era uma marchinha de carnaval, né? É bem de carnaval mesmo, né? Bem carnal, né? Quantos creem que Deus tem algo muito maior proposto para a sua vida do que esse confortozinho que você pensa que você vive? Hã? É muito maior, gente. O que Deus tem reservado para nós é muito maior. É verdadeiramente liberdade. Ser livre para exercer aquilo que o Senhor te capacitou. Para praticar os dons que Ele te confiou. Para exercer o ministério que está na sua vida. Para ter uma família maravilhosa, filhos agradáveis, bênção, ao invés de âncora, um trabalho prazeroso, com resultado. É isso que Deus fala em liberdade. Porque a liberdade do mundo, que te faz ir para onde você quer, a gente sabe aonde vai dar. Lá no Egito. Agora, a liberdade de Deus é o contrário daquela placa. Vai nos levar para o paraíso. Vai nos levar para a presença do Senhor em todas as áreas das nossas vidas. E conhecendo o Senhor em intimidade, na sua vontade, e em todas as coisas, verdadeiramente seremos livres. Porque aquele que conhece a verdade, este é verdadeiramente livre. E não se contenta com um lugar confortável. O conforto dele está no Senhor. Amém? Amém?